A paz do Senhor Jesus, Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós estaremos falando agora um pouco sobre Cristo, ou seja, Jesus, o homem que nasceu e viveu na terra, com a visão no Antigo Testamento, ele aparecendo no Antigo Testamento. Jesus, ele está em toda a Bíblia. Jesus percorre toda a história, ele é o centro. Antes e depois, tudo gira em torno dele. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A princípio, nós podemos observar, numa ordem cronológica, que Jesus é Criador. Jesus estava na obra da criação. Quando nós entendemos a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz. Ali nós começamos a ver o agente criativo. Quando nós vamos para Gênesis 1, 26, nós vemos Deus falando: façamos. Ali há um diálogo dentro da Trindade, na qual aparece Deus ali conversando entre si. Ele está conversando com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ali há um diálogo. Ali você começa a observar a manifestação da graça de Deus, da presença de Deus na criação. Deus está criando. Outra coisa interessante, Jesus, ele é o Redentor, ele é o descendente da mulher. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diz que ele é descendente da mulher. Um animal deve ser morto para sua pele ser removida. É um tipo de Jesus, apontava para o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Começamos a compreender e a entender que ele está caminhando na história junto com a humanidade. Nós temos que entender também uma coisa muito interessante. Jesus, ele é refúgio. Opa, como assim? Cristo como refúgio do seu povo por ocasião do juízo sobre a terra, quando Deus destruiu a terra com água. Naquele momento ali, há uma analogia que também aponta um tipo para Jesus. No livro Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, eu gostaria que você abrisse. 1 Pedro, diz assim, 1, versículo 10 e 11, diz desta maneira: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Nós estamos observando aqui que há uma linha que mostra para as pessoas, demonstrando ali o que? A presença de Cristo na história. Olha, mais outra coisa interessante. Jesus, ele é Salvador. Jesus é o Cordeiro substituto. Quando você vê o caso do nosso amigo ali, o Cordeiro substituto, quando nós vemos o caso do nosso amigo Abraão, pai da fé, levando seu filho para sacrifício. Isaac não precisou morrer. O cordeiro foi morto em seu lugar. Olha, eu preparei o cordeiro já está ali. Não mate, não faça tal coisa. Neste dia, Abraão viu o dia do Senhor. Então nós começamos a observar que ele também é o cordeiro substituto. Ele é o Salvador. Olha só, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Jesus, ele se fez opróbrio. Olha só, ele foi e se fez. Jesus foi rejeitado, assim como José foi rejeitado por seus irmãos. Nós entendemos que ele também, naquele momento, ele ali sendo rejeitado, ele não foi aceito pelos seus. Mas eu quero te falar uma coisa. Também, quando você olha para a história no livro de
Hebreus. Aí você vai caminhando, vai observando, aí você vai lá para Gênesis, né? 49, 24, que Jacó se refere à pedra de Israel. Essa pedra é Jesus. Está lá em 1 Coríntios, Paulo escrevendo, e a rocha era Cristo, e a rocha era Cristo. Moisés, ele feriu a rocha. Deus falou assim, fere a rocha. Ele feriu a rocha foi ferida e verteu água. Logo um pouco mais tarde, apareceu de novo o filho de Israel pedindo água. E aí ele ficou nervoso, Deus falou assim, fala a rocha. E ele não falou a rocha, ele feriu a rocha novamente. Por essa situação, Deus não o permitiu a entrar na terra prometida. Só mandou ele falar para ele, olha, levanta, contempla e morre. Por que aconteceu isso? Porque ele não santificou a Deus no momento que tinha que santificar. É uma das coisas muito interessante de observar, está lá em 1 Coríntios 10:4. E beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. E aqui você começa a ver a colocação da palavra de Deus acerca de Cristo no Antigo Testamento. Poderíamos dar o título para esse sermão, Pregando Jesus no Antigo Testamento, porque ele permeia toda a história de Gênesis até Malaquias. Ele aparece como aquele Deus Todo-Poderoso. Agora, uma coisa interessante para que nós possamos encerrar o dia de hoje. O livro de Gênesis foi escrito cerca de 1450 a 1410 a.C. E que maravilha! Observamos que as páginas de Gênesis estão repletas da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amado, guarda essa palavra no seu coração e veja o mover de Deus no Antigo Testamento através da pessoa de Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê uma semana de paz, de alegria, uma semana cheia da graça de Deus. Fica com o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.